Aí, botei pra gravar, hein? Agora eu vou fazer chamada na moral. Vamos fazer chamada na moral aí, hein, galera? Olha lá. Primeiro dia de outubro aí. Olha lá. Alan, Eu tá aí. aí. Tá aí, presente. Tá aí. Alexandre Ramos. Não veio? Tá aí não. Fica falta. Alexia tá aí. Presente. Show. Ana Beatriz. Falta. Falta. André Luiz. Falta. Faltou? Vamos lá. Peraí. Show. Andrei tá aí? Aí. Andrei. Camila e Vitória. Falta. Falta. Emanuele da Conceição. Falta. Falta. Eric Ricardo. Falta. Fabrício da Silva. Chinesinho. Oi, tá aí? Tá aí ele, tá Tá aí. aí? É a japonesa, né? Isso aí mesmo. Felipe Duarte. Falta. 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 Gabriel Amado. Tá aí. Falta. Aí? Aí, Tá mano. aí, tá aí. Tá com outra foto. Gabriela Souza. Falta. Faltou. Ela costuma aparecer de vez em quando aí. Gustavo Costa. Da Tô Silva. aqui. Show. João Pedro. Tá falta. João Vitor. Falta. Agora, o João Pardal. Faltou, né? Falta. Pô, a A dele tá ruim. internet dele tá ruim? Tá. Pode Só crer. ferrou, Porca- né, mano? Pô, é. Pegando internet da padaria. Pô, não, é complicado, cara. É complicado. Tá complicado pra todo mundo. Kathleen. Tá presente. Tá Tô presente. aqui, professor. Valeu. Miguel. Presente também. Presente também. Nicolas. Tá aí, né? Tá presente. Pedro. Falta. Falta. Stephanie nunca apareceu. Nunca apareceu. Thaísa. Falta. Thalita. Falta. Thierry também não veio, né, cara? Caraca, cara, que doideira. Vou fechar não, galera. Olha só. É o seguinte, na aula anterior, a gente falou sobre o fim do Estado Novo, como que se deu, né? A gente viu que após a Segunda Guerra Mundial, os brasileiros estavam despotentes com tudo que estava acontecendo, né? Porque, por exemplo, os brasileiros estavam indo através da Força Expedicionárias Brasileiras, estavam... Ei, Petinho, pega aí o Petinho, pega ele aí. Desculpa, gente. Então, olha só. Desculpa, criança aqui, bebê e tal. Desculpa. Mas voltando o foco aqui, o que acontece? Os brasileiros, através da Força Expedicionária Brasileira, eles foram para a Segunda Guerra e estavam enfrentando as tropas nazifascistas da Alemanha. Então, olha só que contradição. Eles estavam combatendo o autoritarismo de lá, sendo que aqui no Brasil, o próprio governo Vargas estava sendo autoritário, né? Então, isso deixou os brasileiros muito satisfeitos. Então, algumas camadas sociais começaram a se manifestar contra Getúlio Vargas. E aí o Getúlio Vargas ele começou a reabrir aí a democracia. Então você teve a eleição de 45 entre Eduardo Gomes e Dutra. Quem acabou ganhando foi o Dutra. O Dutra ele tinha apoio do Vargas. E quando o Dutra assumiu o poder, ele acabou tomando medidas que rompiam com o socialismo, né? O que ele fez? Ele colocou o PCB de novo na ilegalidade, porque o Vargas tinha trago o PCB de volta à legalidade, só que o Dutra colocou de volta na ilegalidade. Ele acabou expulsando os parlamentares comunistas do governo, certo?
E, e é isso. E além disso, ele perseguiu João Pardal tá aí, e além disso, ele perseguiu o. Peraí. Ele perseguiu esses comunistas. Professor, não sou o Marques não, professor. Oi? Eu sou o Santos, professor. Sou o Marcos não. Você é Santos? É, Peraí. Ah, tá. Foi mal. Desculpa, Pardal. Desculpa, cara. tranquilo. Aí voltando. Tá, você teve a expulsão dessa galera. E aí, no início do governo Dutra, ele começou a adotar o modelo liberal, né? E aí, o que acontece? Mas mesmo ele adotando o modelo liberal mesmo ele adotando o modelo liberal na campanha durante o mandato dele, né, abrindo capital estrangeiro, reduzindo as tarifas alfandegárias, porque para que a importação fosse mais barata, né, você teve uma dificuldade financeira, né? Mesmo ele fazendo isso, né? Então ele adotou uma nova política econômica a partir de 47. E aí ele acabou fazendo o quê? Ele restringiu as importações, né? O que causou um aumento na produção industrial, porque, pô, se você não tem mais importação, você precisa produzir aqui dentro alguma matéria-prima, algum produto para poder adquirir esse produto. Então ele começa a fazer isso, mas mesmo assim você acabou tendo a inflação, né? Mesmo você fazendo isso, você teve a inflação, você não teve. Fala, Miguel. Miguel? Tá, tranquilo. Todo dia, moleque, pô. Miguel. Vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Vamos continuar aqui. E aí, por exemplo, isso não impediu que a inflação fosse aumentada e as condições de vida e as condições de vida das camadas populares não fossem melhoradas, né? A camada popular teve seus salários congelados, né? Então eles passaram a protestar contra isso. A camada popular nessa época começou a protestar contra o congelamento do salário. Cara, tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, só abrir aqui o grupo do Zap, onde eu coloco meus arquivos, para eu mostrar para vocês a Constituição de 46. O que acontece? Nessa época, você tinha uma Constituição. Essa Constituição que foi promulgada, ou seja, a Constituição que foi discutida no Planalto não, né, que ainda não tinha Brasília. Foi discutida no Parlamento brasileiro e foi posta em prática. Vocês sabem o que é a Constituição? É onde se formam as leis lá. Isso, exatamente, Nicos. É onde se formam as leis aí que regem uma nação, que regem um país. Aqui, no caso, tem a Constituição de 46. Vocês podem encontrar no site do Planalto. Oi? E professor? Não tá aparecendo na tela aí, não. Tá aparecendo lá no... Peraí. Ô, professor? Oi? E essa japonesa aí que tá na aula aí, filho? É o Fabrício. Fabrício. Não é que é gay, filho? Sei lá. Caralho. Não tem problema não. Viva a diversidade. Vamos que vamos. Viva a diversidade. Vamos que vamos. Olha só. Aí, peraí, rapidinho. Eu botei para gravar? Ah, botei. Desculpa, vou voltar aqui. Pensei que eu não tivesse botado. Aí, olha só, galera. Olha só. Essa aqui é a Constituição de 1946, né? E aí, o que a Constituição defende, né? Que a União, nessa época, compreendia, além dos estados, o Distrito Federal e os territórios.
né? O Distrito Federal é a capital da União. O Distrito Federal, na época, era qual cidade? O Distrito Federal, na época? O Distrito Federal era qual lugar, gente? É, É o quê? O Distrito Federal era qual lugar na época? Capital da União. Oi? Rio de Janeiro, galera. Rio de Janeiro. A capital antigamente era o Rio de Janeiro. A partir da década de 50 que passa a ser em Brasília. É o que a gente vai ver daqui para frente. Aí o que acontece? No artigo 5º dessa Constituição, está dizendo aqui, compete à União manter as relações com os estados estrangeiros e celebrar tratados e convenções, declarar guerra e fazer a paz, né? Essa declarar a guerra e fazer a paz é importante. É importante porque é interessante porque o mundo acabou de sair da Segunda Guerra e você estava tendo ameaças de uma terceira guerra. Alguém lembra por quê? O que estava acontecendo no mundo nessa época? Oi? Eu falo isso direto. O que estava acontecendo no mundo nessa época aí? Fria. Guerra Fria, perfeito. Isso aí. Estava acontecendo Guerra Fria nessa época. Ó, decretar, prorrogar, suspender o estado de sítio. O estado de sítio é o momento em que o governo ele possui amplos poderes sobre a nação, então ele passa a controlar tudo, né? Organizar as forças armadas, a segurança das fronteiras e a defesa externa, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Olha só, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou por motivo de guerra nele permaneçam temporariamente. Vai lembrar que no governo Dutra você teve uma presença muito grande dos Estados Unidos. A gente falou isso na aula anterior. Você teve a influência dos Estados Unidos aí no governo Dutra, né? Deixa eu ver. Conceder anistia, ou seja, o perdão político, organizar a defesa permanente com os efeitos da seca, das endemias rurais, das inundações. Aí está falando provavelmente da seca no Nordeste. Se chove faz lama, né? E aí, no caso, tem que legislar, a Constituição tinha que legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, do trabalho e agrário. Produção e consumo, diretrizes de base da educação nacional, registro público de juntas comerciais, organização, desapropriação, e etc. Muita coisa aqui. É só isso que eu queria mostrar para vocês. E o que o livro didático traz para vocês aí sobre a Constituição de 1946? Fala que o novo processo democrático eleitoral foi estabelecido, onde foi determinado o voto direto e secreto para brasileiros de ambos os sexos, desde que fossem alfabetizados, né? Então, tanto homens quanto mulheres poderiam votar, desde que fossem alfabetizados. Em relação ao gênero, eu já não sei. Essa Constituição, você manteve o corporativismo sindical e autoritário do Estado Novo. Ou seja, você tinha os sindicatos controlados pelo Estado, pelo poder público, né? E dessa forma, eles restringiam o direito de greve, né? Restringindo o direito de greve, caso os sindicalistas organizassem uma greve, eles poderiam perder pontos aí na sua carteira de trabalho, no seu pagamento, enfim. E aí, a Constituição de 46, ela teve a legislação trabalhista do governo de Vargas e assegurou liberdade de culto, de reunião e de imprensa, né? E aí o que acontece, galera? Nessa época aí, com o fim do Estado Novo,
você teve um cearense anarquista chamado Moacir Caminha. E ele, em 1945, ele fundou um jornal chamado Remodelações. Esse jornal anarquista ele foi publicado no Rio de Janeiro depois do Estado Novo, ou seja, depois da ditadura de Vargas, e acabou em 1947. Esse jornal geralmente ele tem críticas a personagens políticos, né? Ele critica, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas, Francisco Franco Barramonde, Antônio de Oliveira Salazar, e outras pessoas. Por que eles criticam? Eles criticam, cara, porque eles eram a favor, os anarquistas eles eram a favor da destruição do Estado, eles eram a favor da organização política por meio do povo. Eles acreditam que o povo eles podem se organizar sem depender dos estados. E uma vez que o povo está envolvido no jogo de poder dos políticos, dos estados, eles estão sendo, de certa forma, controlados pelos estados, os anarquistas se viam na obrigação de destruir esse estado, de enfrentar esse estado, de peitar esse estado, para que eles pudessem trazer o povo para eles, e não trazer o povo no sentido de controlar o povo, mas trazer o povo no sentido de propor uma organização popular entre eles. E aqui, e principalmente, as organizações anarquistas no início do século XX se davam principalmente por meio de sindicatos. Vocês devem ter ouvido falar na greve geral de 1917, por exemplo, né? Onde as principais cabeças do movimento de greve de 1917 eram os anarquistas, né? Alguns anarquistas depois acabaram partindo para o comunismo e fundaram o Partido Comunista Brasileiro. Aqui está o jornal. Eu sempre fiz isso no 8º ano, essa é a primeira vez que estou fazendo com vocês. Estou mostrando aqui uma digitalização do jornal da época, Remodelações. Aí, como vocês podem ver, Seminário de Orientação Comunista Libertária, né? Por que comunista libertária? Eles acreditavam, galera, que eles poderiam alcançar o comunismo sem precisar tomar o Estado, sem precisar invadir, tomar o Estado para depois distribuir os bens para as pessoas, né? Eles poderiam distribuir os bens entre si, poderiam se organizar de uma maneira solidária, sem depender do Estado. Vocês estão me entendendo até aí? Estão me entendendo até aí, galera? Beleza. Aí aqui, né? Eu não vou poder mostrar o texto do jornal todo, porque eu descobri esse jornal de última hora. Aí, olha só, Esperanças de Democracia, né? Aí eles falam, conseguindo que seja a liberdade sindical e o direito de greve, estaremos no Brasil realizando democracia. Então, eles acreditavam que eles só iriam conseguir a liberdade, a democracia, né? Se eles conquistassem a liberdade sindical e o direito de greve, que foi o que eles perderam com o governo Vargas e acabaram perdendo também com o governo Dutra, né? E aí, aqui tem as bases de acordo da Organização Comunista Libertária do Brasil. Artigo 1º, a Organização Comunista Libertária do Brasil, organizada pelas presentes bases de acordo, tem por fim lutar pela palavra oral e pela palavra escrita, em prol das remodelações sociais necessárias ao bem-estar e à liberdade do homem. Formar consciências proletárias capazes de uma nítida compreensão dos seus direitos e deveres do presente momento evolutivo da sociedade. Então, você percebe aqui que eles queriam o tempo todo buscar, ao invés deles só peitarem o Estado, eles queriam que o povo, principalmente o povo trabalhador, tivesse a consciência de seus direitos para poder lutar contra esse sistema estatal. E aí vale lembrar, galera, que os anarquistas eles não eram contra as leis, eles eram a favor das leis, sim, desde que as leis fossem criadas de baixo para cima. Ou seja, fosse criada a partir da base popular, a partir do povo, para poder atingir depois o Estado por meio da auto-organização do povo.
Então é isso, né? Vamos só ver o que mostra nas outras páginas, acho que não vai dar tempo. E aí você também tem outras matérias. Aí, olha só, constrói-se socialismo na URSS. Então você percebe que só pelo título da matéria, né, o cara parece que o cara tá meio que criticando o socialismo da União Soviética. Então eles já criticavam os regimes comunistas, os regimes do Partido Comunista, né? Porque comunismo mesmo nunca existiu, do Partidos Comunistas em outros países, né? Beleza. Agora a gente vai voltar para nossa matéria aqui, né? Cara, o que acontece? Em 1950, o Getúlio Vargas ele se candidatou à presidência. E aí, nas eleições diretas. E aí, ele acabou ganhando e tomou posse em 51, né? Quando ele tomou posse, você estava tendo conflito entre nacionalistas e liberais, certo? O que aconteceu? Os nacionalistas, eles defendiam que as reservas e refinarias do petróleo e as usinas elétricas tinham que ser propriedade do Estado. Mas os liberais, eles defendiam o contrário. Eles defendiam que as empresas estrangeiras era quem deveria participar da exploração no setor energético aqui, né? Então, tipo assim, o setor energético, petróleo, todos os bens aí de produção, quem deveria fazer parte era o Estado, era os estrangeiros, né? E aí os liberais, os militares liberais, a partir de 52, eles começaram a perseguir os nacionalistas, né? Acusando os nacionalistas de serem comunistas. Então, olha só o nível da parada. Os nacionalistas, em nenhum momento, deixavam claro, até que se prove o contrário, não deixavam claro, não se assumiam enquanto comunistas, só defendiam que os bens produzidos no Brasil deveriam ser do Brasil, né? E mesmo assim, os liberais acusavam eles de comunistas, para você ver o nível aí de alienação, vamos colocar assim, entre aspas, dos nacionalistas. E aí o que acontece? Vargas, ele adotou medidas nacionalistas, né, como a criação da Petrobras, que eu vou mostrar o vídeo mais para frente, de como é que foi, né? E aí o Vargas acabou perdendo o apoio das Forças Armadas, que estavam sob o controle dos liberais, e passou a enfrentar o ataque dos opositores, né? Nessa época, você tinha o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas. E ele fazia propaganda varguista, como? Atribuindo a Vargas o título de pai dos pobres, trabalhando com culto à personalidade, né? Exibindo programas de rádio, comícios, e por aí vai. E aí o que acontece? Em 53, o Vargas ele aprofundou as políticas nacionalistas dele, né? E criou a Petrobras, conforme eu falei, que é a empresa estatal, para ter o monopólio da exploração do petróleo. Só que aí o povo ele organizou uma greve geral. Aí depois dessa greve geral, ele concedeu o reajuste do salário mínimo para a galera, né? E aí o que aconteceu? Os liberais, percebendo isso, o que os liberais perceberam? Pô, o Vargas está sendo comunista. A gente tem que atacar o Vargas, né? Eles pensaram isso, então eles começaram a intensificar ataque ao Vargas, certo? E aí você teve vários setores aí conservadores da sociedade, né? A galera da indústria, militares, capitalistas estrangeiros, alguns jornalistas brasileiros como Carlos Lacerda, né? Começaram a fazer ataque a Getúlio Vargas, né? Acusando ele de corrupção. E na época você tinha uma inflação muito grande, né? Aí em 54, o Lacerda ele sofreu um atentado, né? E aí nesse atentado, o guarda-costa dele, o major da aeronáutica Rubens Vaz, acabou morrendo. Então foi aberto um inquérito onde apontaram como mandante do crime o guarda-costa do Vargas, que era o Gregório Fortunato. Então, com isso, foi aumentada a pressão pela renúncia do presidente.
E aí, a partir desse momento, né, o Vargas estava sem apoio para continuar governando. Então, no dia 24 de agosto de 1954, o Vargas se suicidou. Só que antes dele se suicidar, ele escreveu uma carta-testamento, né? A carta-testamento dele tá aqui, né? Aí ele dizia, nessa carta ele dizia: mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes, né? Então nessa hora ele faz valer da propaganda que o próprio departamento de imprensa e propaganda fazia para ele, esquecendo que ele mesmo, na época do Estado Novo, ele reprimia o povo, né? Mas aí ele segue falando: sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei um trabalho de libertação e instaurei regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo dos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam os ódios. E aí ele vai falando, galera. Ele vai falando até que no final ele fala aqui: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Ele escreveu essa carta no dia 23 de agosto, né, de 1954, né? Um dia antes, perdão, dele se suicidar, né? Na próxima aula, aí o que acontece? Com a morte de Getúlio Vargas, o Café Filho, que era o vice-presidente, assumiu a presidência do Brasil. Aí, durante o governo dele, você teve a divergência política entre os conservadores e progressistas, que já existia muito antes que já existia durante o governo Vargas, né? Aqui nesse quadradinho rosa já fala do conflito entre progressistas e conservadores, né? Os conservadores eram formados pelos liberais, ou seja, aqueles que defendiam a presença do capital estrangeiro, a presença dos estrangeiros aí nos projetos nacionais de país. Os nacionalistas, eles formavam a ala dos progressistas, que era formado pelo PTB, né? Que era formado pelo PTB, certo? E aí o que acontece? Você teve aqui o acirramento das divergências políticas entre conservadores e progressistas, né? E acabou acirrando as disputas partidárias. E aí você teve as eleições de 1955. E quem venceu essas eleições? Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, que mais tarde passou a ser conhecido também como presidente Bossa Nova, né? Ele foi candidato pela coligação PSD e PTB, assim como Dutra, e o João Goulart foi eleito vice-presidente. O João Goulart, que na época foi mais conhecido como Jango, né? Porém, né, mesmo com a vitória do JK, os militares e civis conservadores, eles articularam um golpe para não deixar o Kubitschek governar. Mas aí os militares que ocupavam os altos cargos públicos, né, que estavam preocupados em manter a ordem democrática, eles fizeram um contragolpe, né? Quem liderou esse contragolpe? O Henrique Lott, que era o marechal. E aí ele acabou estabelecendo o estado de sítio, né, que garantiu a posse do Kubitschek em janeiro de 1956, né? Por exemplo, na próxima semana a gente vai discutir essa foto. Então a gente vai só falando aqui rápido, porque na próxima aula a gente vai ter que avançar a matéria, né? O Juscelino Kubitschek, ele adotou uma política conhecida como desenvolvimentismo, né?
onde ele queria que no governo dele o Brasil crescesse o equivalente a 50 anos em 5. Então, em 5 anos, eu vou tentar crescer o Brasil, eu tentarei fazer do Brasil um crescimento de 50 anos, certo? E aí, para trabalhar esse desenvolvimentismo, né, de crescer 50 anos em 5, entre aspas, ele estabeleceu o plano de metas, né, que era investimentos em áreas importantes para modernizar o país, principalmente no setor industrial, energético e transportes. Como vocês podem perceber, né, é isso que explica a foto da aula anterior, onde está um cara montando um Fusca, né? Por que ele está montando um Fusca? Porque o Juscelino ele incentivou o setor industrial, principalmente o setor automobilístico. Galera, como tem mais gente aqui, 1 minuto e 41, eu vou encerrar a aula hoje e semana que vem a gente continua, tá? Mas eu queria que todo mundo aí aparecesse aí na foto aí. Aparece aí, galera. Abre aí a foto aí para eu dar o print aí, maneira. Quase a turma inteira tá aí. Até a Alexia tá aí, gente. Vamos lá, aparece aí. Vamos lá, galera. Ih, professor, vou abrir minha câmera nada. Abre aí, professor, gente. não vou abrir câmera nenhuma, não. Não, Vou professor, horrível, se não tivesse não. avisado antes, eu estaria arrumada. Vocês estão Abrir desarrumados, câmera. pessoal? Todo mundo tá desarrumado? Eu tô. Pode vou crer. pegar nada, Pode não. crer. Todo mundo de pijama ainda. Vamos tomar café, então. Tem 10 minutos de intervalo, né? Nem Da da minha aula cama eu até a outra, saí, né? professor, ainda. Pode crer. Menos de 1 minuto aí para acabar a aula. Peraí, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. From We Are the Media. Isso aí, gente. Bom, gente, aí na próxima aula eu vou tentar falar com vocês, então, desse desenvolvimentismo aqui do JK. Vai ser o governo onde a Brasília vai ser fundada. E aí a gente vai falar aí do restante aí dos processos aí, governo Jânio Quadros, governo Janto. E é isso, galera. Beijo no coração e até a próxima. Tamo junto. Até a semana que vem. Valeu. 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 Megão 4-0. Valeu, professor. Isso aí. Tamo junto. Puxa.